Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui trazer uma pessoa super especial, que é uma mulher maravilhosa, que me inspira. É ela, nada mais, nada menos que Marie Suzuki, doutora em Psicologia do Trabalho, uma mulher super influente nessa área. E hoje a gente vai bater um papo sobre a mente milionária e sobre um pouco do trabalho dela também, que ela trabalha com relações sistêmicas e constelação. Seja bem-vinda, Marie, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Julie, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Uma honra estar aqui. A gente vai bater esse papo falando sobre um assunto super interessante que as pessoas têm perguntado muito. Então, me fala um pouquinho do seu trabalho, sobre a relação sistêmica, constelação. Qual é o público que você costuma atender hoje? Então, vamos lá. O que é relação sistêmica, né? Relação sistêmica são todas as conexões visíveis e invisíveis que impactam a tua vida e o teu negócio. E aí você fala assim, nossa, mas como que é isso, né? Como que uma relação ou coisas invisíveis podem impactar? Então eu vou dar um exemplo. Situações que aconteceram na sua família que acabam impactando o seu negócio hoje. Isso é um exemplo de impacto ou na escassez da tua vida ou em situações que podem te estagnar. Posso dar um exemplo prático? Muita gente já passou por isso, né? Situações de traição. Então, a papai, mamãe, vovô, alguém traiu na sua vida. E aí eu fico julgando essa história, eu julgo o pai, eu julgo a mãe. E você fala assim, mas Maria, eu não fui traída no meu negócio, né? Eu não fui traída na minha vida pessoal, mas você pode ser traída no seu negócio. Por quê? Porque a dor da traição é a mesma. Este é um exemplo de coisas que acontecem na sua vida pessoal, que está na sua memória genética, né? Que está na sua história, impactando o seu negócio. Então você pode carregar uma dor de relacionamento, né, de relacionamento familiar, e você carregar isso para dentro do negócio? Todo mundo que é empreendedor, você é empreendedora, não é? Sim. Você me falou, você tem uma clínica, né? Sim, da parte de estética, você tem uma academia, você tem cursos de estética, e tem um curso que daqui a pouco a gente vai falar, né? Sim, uma novidade. Então, isso é uma empreendedora. Só que quando você começou porque tem uma história por trás, né? Se você puder compartilhar, por que você começou com esse teu empreendedorismo, querendo trabalhar fora, querendo ser independente? Se você puder contar para as pessoas aqui. Sim, eu vou contar a minha história, que eu acho que muita mulher vai se identificar. Eu estava na época, quando eu era criança, que já faz um tempinho, era a época que a mulher ainda ficava um pouco em casa. Então eu tenho no meu histórico a minha mãe, que ela trabalhava até antes de eu nascer, mas depois que os filhos nasceram, ela optou por ficar em casa e o meu pai trabalhar, apenas meu pai trabalhar. E eu vi ela em casa, assim, um pouco deprimida, para baixo, sempre cuidando dos filhos. E eu vi essa história como uma história que eu não queria viver. Então, desde muito cedo, eu comecei a correr atrás de trabalhar, até mesmo na escola. Eu arrumava coisa para vender, massinha, pulseira, comecei a fazer roupa, que ela tinha uma fábrica de roupa uns anos atrás. E eu comecei a aprender a querer fazer roupa, alguma coisa eu queria fazer, eu precisava ganhar dinheiro. E eu não queria viver essa situação de dependência financeira de ninguém. Então isso me impulsionou e me motivou muito a começar a trabalhar desde muito cedo. E até hoje eu amo trabalhar, é uma coisa que eu busco muito. E eu sempre tenho no meu inconsciente, assim, uma força que diz assim, eu não quero ser como minha mãe. Então isso se repete e lógico, influenciar muito no meu trabalho. Então eu vou, com a tua fala, eu vou te dar duas referências, tá? Então vamos lá. Teu negócio surgiu porque você falou assim, não, minha mãe dependeu do meu pai, né? Ficou pesado e eu não quero repetir um padrão onde eu vou depender de um homem. E aí você começa o negócio. Então, quando você percebe que todo negócio começou com uma pessoa, né? Então você fala, bom, mas Unilever é uma multinacional, gigante. Começou com os irmãos, né? Que tinham lá o frigorífico, aí eles perceberam que o sebo do corte das vacas lá, na hora que chegava até o fim, lá perto do rio, tinha todo um processo que virava sabão, né? E aí desenvolveram o sabão, que é o carro-chefe hoje da empresa. Unilever é líder na parte de ovo, minério, brilhante. Então assim, quando você entende que mesmo uma multinacional começou de uma família, e como que essa história impactou todo o mercado, e como impacta todos os colaboradores, aí você entende que a história do fundador acaba impactando todo o resto, né? A história familiar. É isso. Aquilo que acontece na família impacta o negócio. Um exemplo que eu adoro é da Puma e da Adidas. Começou com dois irmãos que brigaram. Durante 60 anos,
essa cidade da Alemanha ficaram separados. Ou você era Puma ou era Adidas. Uma disputa. Então, ele separou, literalmente, uma matéria que eu acho maravilhosa, onde essas duas famílias, essas duas empresas, esses dois irmãos, separaram por 60 anos uma cidade inteira. Olha, né? que interessante. E quando você tem empresas onde existem muitos departamentos que brigam, você pode ter certeza que a origem dele foi por brigas. Brigas entre tios, irmãos, sócios. Por quê? Os departamentos funcionam como se fossem os filhos ou os primos que brigaram. Né? Olha que Então você continua a repetir um padrão sem saber. Você fala, nossa, mas por que esses departamentos, todos os departamentos, um briga com o outro? Então honrando a história inicial que foram de irmãos que brigaram, primos que brigaram. Né? Então isso é um trabalho sistêmico, de relação sistêmica. Quando você entende o que aconteceu na origem do teu negócio, você entende que está impactando até hoje. Sim, isso é possível mudar através da relação sistêmica, com uma mentoria, uma terapia. Como que é seu trabalho hoje? Eu faço um atendimento individual, né? E o meu foco é profissional empresarial. Eu atendo muitos empresários e empreendedores que têm negócio próprio ou que estão querendo dar um gás assim, na profissão. Tipo, eu não sei o que eu faço hoje, porque de 3 em 3 anos, é um exemplo real, de 3 em 3 anos eu mudo de trabalho, né? Quando a gente foi ver o que estava acontecendo, essa pessoa estava honrando os ancestrais, né, que vieram imigrantes, que deixaram família, casa, trabalho. Só que a gente faz a repetição de um jeito um pouco diferente. Né? Eles saíram de um país e largaram tudo. O que essa pessoa fazia mudando de 3 em 3 anos? Ela acabava começando do zero. Porque você concorda que começar numa empresa é começar do zero? Não sei com quem eu estou trabalhando, quem são as pessoas, eu tenho que me adaptar. Então, é um trabalho bem complexo, você busca tudo, todo o histórico familiar. Porque na dinâmica sistêmica aparece, você não precisa falar nada. Eu trabalho com bonecos, né? Sim. Mas você pode trabalhar com qualquer objeto, você não precisa ficar preso, né? Eu gosto de bonecos, por quê? Porque a pessoa precisa ver, muita gente precisa ter o concreto para entender, olha... Materializa. Isso, E a dinâmica aparece. Então, nessa história específica dessa pessoa, estava mudando de trabalho de 3 em 3 anos porque ela estava repetindo um padrão, honrando os ancestrais que eram imigrantes. Mas para cada um é uma história. Então, eu faço atendimento individual, tanto para relacionamento, né, para família, porque toda empresa, como eu falei, ela surge de uma pessoa e surge de uma história. Então, é muito interessante, a maioria dos empresários fala assim, eu quero resolver um problema da minha empresa, né? Traz um problema X. E você descobre que o problema era familiar. Normalmente assim, se a pessoa está com um problema na empresa, eu falo assim, dá um passinho para trás. Sim. Eles estão com problema no relacionamento. Se está com problema no relacionamento, dá mais um passinho para trás. Está com problema na família de origem, pai, mãe, irmãos, né? Então, quando você resolve a família de origem, você consegue resolver os seus relacionamentos. Que você vai mesmo na raiz, né? Na causa de tudo isso. E a gente chama de terapia breve. Então, assim, em uma sessão, em um atendimento, você consegue chegar na origem do problema, do tema que você traz para ser resolvido. É muito interessante. Eu preciso ainda fazer isso, porque eu quero ainda melhorar. Por favor, está convidada a fazer. E eu já gosto muito também de PNL, de reprogramação mental, neurolinguística, que tudo isso também influencia. Sim. Inclusive, agora eu tenho um curso novo que eu vou lançar. Agora que é novidade, você estava segurando. Agora eu vou vender meu peixe, que é sobre a mente milionária. Que interessante. Que fala justamente sobre mudança de comportamento, de atitudes e resgatar mesmo do início, onde tudo começou, todo o seu passado, para você fazer uma ressignificação na sua vida. Então, buscar dentro de você aquilo que incomoda, deixar o passado no passado. Sim. Então, esse curso de mente milionária é uma imersão individual que cada pessoa vai comprar e vai fazer uma imersão e vai identificar dentro dela mesma o que impede ela de chegar nessa mente milionária. Sim. Então você que é uma pessoa que trabalha com muitos milionários, você que é uma pessoa maravilhosa, influente, o que para você significa uma pessoa hoje ter uma mente milionária? Então eu vou responder com relação ao seu trabalho. Com uma frase que eu adoro. É assim, ela é tão pobre que só tem dinheiro. Por que isso? Essa frase. Porque a pessoa fala assim, não, tem que ter, milionário é ser rico. Não. Pra mim, o que é ser milionário, ter uma mente milionária? É quando eu tenho dinheiro, que é a energia, o dinheiro pra mim é uma energia materializada. Sim. É como se você fosse endossado porque você tá no teu caminho certo. Então,
não é só uma dinheiro, validação, uma né? validação. Então, você tem que ter o dinheiro, que é a base, mas você tem que ter bons relacionamentos. E bons relacionamentos são bons relacionamentos com a família, né? A família de origem, a tua família principal, quem é? E quem faz parte da sua família principal? Você, o seu companheiro, companheira, filhos, se tiver, né? Amigos e saúde. Então, quando você fala, o que é uma mente milionária? Para mim, quem consegue ter uma mente milionária, ele sabe que não precisa escolher. Porque tem muita gente que fala assim, ou eu tenho bons relacionamentos, ou eu tenho dinheiro. Sabe? Sim. Porque a gente vive num mundo dual. É preto e branco, homem e mulher. É tudo que você vê apenas, né? O que você posta nas redes sociais. É felicidade ou é... E aí as pessoas acham que precisam escolher. E tem muita gente que me procura para fazer os atendimentos. Por quê? Porque começa a ir bem na profissão, começa a brigar com o marido e se separa. Você fala assim, mas o que é isso? No auge, né? Isso, quando começa. No auge da cara. Mas por quê? Porque acredita. Porque aí entra a questão das crenças, da programação neurolinguística que você vai ensinar no curso, né? Porque isso tudo faz com que você, no teu mundo dual, acha que precisa também estar. Precisa ou ter dinheiro ou ter relacionamento, né? Ou eu tô bem na minha profissão, ou eu tô bem no meu relacionamento. E você não precisa. Você pode estar bem em todas as áreas. Com saúde, com relacionamento, com dinheiro. Né? Para mim, mente milionária é isso. Eu também acho que as pessoas hoje, com as redes sociais, elas se preocupam mais com a aparência. Se ela está aparentando estar feliz, se ela está aparentando ter dinheiro, se ela está aparentando o sucesso. E não busca isso dentro dela mesma. Sim. Então, essa mentoria é mais para ver se, no real mesmo, quando você está sozinha, com você mesmo, você se sente essa pessoa milionária, você está saudável com você mesmo, a sua própria companhia é boa, Sim. porque as pessoas veem só o que os outros vão pensar, né? Por causa das redes sociais mesmo, que trouxe muito isso. Essa cobrança, né? Essa cobrança, então ela quer aparentar, mas não significa que ela realmente no dia a dia ela está vivendo isso. Essa plenitude, essa alegria, leveza, essa felicidade, essa paz que ela transmite na internet, se ela está realmente vivendo isso. Então o curso fala muito sobre isso, sobre ela resgatar dentro dela mesma, identificar se ela realmente ela tem dentro da mente dela, do coração, das emoções, ela está vivendo esse momento feliz e pleno de uma mente milionária. E agora eu vou até dar um spoiler. Por quê? Porque dentro do curso que a Julie desenvolveu, a gente vai ter um módulo para a gente fazer dinâmicas sistêmicas para a gente acabar com alguns padrões. Então, essa repetição de padrões, né? Essa questão de você resolver situações lá na sua origem, que eu falo que a gente acessa o nosso campo morfogenético. O que é isso? É tua memória genética. O que você carrega. Porque a gente fala assim, nas dinâmicas sistêmicas, a mãe significa profissão e dinheiro. Então, quem que te dá a profissão, quem que te dá o dinheiro? A relação com tua mãe. E o teu pai te dá o mundo, ele te dá o sucesso, né? E aí a gente fala assim, nossa, então quer dizer que eu não tenho meu pai registrado no meu nome, eu não vou ter sucesso. Como não? O teu pai está aqui em você, em cada célula do seu corpo. Genética, Então a gente acessa essa memória para poder falar, o que é passado, é daqui para frente eu consigo seguir de um jeito um pouco mais leve. Então, no curso aqui, espero que vai ter profissional expert dando essas dicas para vocês, super importante, que aí é uma profissional mesmo da área falando sobre isso, que vai ser muito especial para vocês. Obrigada, Marie, porque vai ser muito bom esse curso, vai ajudar muito a gente a poder alcançar e dar um passo à frente. Sim, né? Às vezes a gente acha que já alcançou tudo e não, precisa dar um passo para trás para dar outro para frente. Exato, então, isso é autoconhecimento, é curso, é mentoria que a gente precisa investir, né, em nós mesmos, né, no nosso bem-estar, no nosso crescimento pessoal, nosso crescimento profissional. E a Marie está aqui, e eu também estou aqui para ajudar vocês profissionalmente, e a Marie intelectualmente e emocionalmente também, em todas as áreas, nas relações sistêmicas, na constelação. Vai ser muito bom. E eu vou deixar aqui o arroba, porque eu posto vários vídeos onde a pessoa já assistindo consegue identificar e já resolver várias questões. Isso, seus vídeos são maravilhosos. Eu assisto todos, cada vídeo que eu assisto já vira uma chavinha dentro de mim e falo, nossa, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso melhorar. E as mentorias com elas são maravilhosas. Também já vou fazendo uma propaganda aqui. E eu vou deixar a Marie é maravilhosa. Isso, deixa. Dá um arroba marie.relação.sistêmica. Então, entra lá no Instagram, eu posto, toda semana tem vídeo novo, e eu trago
essas histórias para que você pare de repetir padrão e tenha uma mente milionária, uma vida mais plena e leve. Exatamente. Muito obrigada, Maria. Satisfação total estar com você aqui. Obrigada, gente.